Olá, pessoal! Vamos iniciar agora a nossa correção dos exercícios sobre a progressão geométrica. Questão 6. Determine a razão de cada PG a seguir. Bom, para nós determinarmos a razão de uma progressão geométrica, a gente deve dividir qualquer termo a partir do segundo pelo termo anterior. Então, aqui no caso, eu vou escolher o segundo termo, que é o 32, e vou dividir pelo anterior, que é o 64. Então, observem que não dá uma divisão exata, então vamos simplificar, dividindo o 32 e o 64 por 32, e aí nós ficamos com a razão meio. Na letra B, então o segundo termo é 2 e o primeiro termo é raiz de 2. Bom, como nós nunca queremos a raiz na parte de baixo de uma fração, a gente racionaliza, ou seja, multiplica pela raiz de 2 em cima e embaixo. Então, eu fico com 2 vezes raiz de 2, que é 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 4, que é 2. Simplificando, a razão dessa PG é raiz de 2. E na letra C, o segundo termo é o 1, dividido pelo primeiro termo, que é o menos 1. 1 dividido por menos 1 é menos 1. Questão 7. Em uma progressão geométrica, o primeiro termo é igual a 128 e a razão é igual a meio. Determine o oitavo termo. Então, olha só, o primeiro termo, então, o A1, é igual a 128. A razão é igual a meio. Ele quer saber o oitavo termo, que é o A8, nós não sabemos. Consequentemente, então, a nossa PG tem 8 termos. Substituindo na fórmula do termo geral, A1 vezes a razão elevada a n menos 1. Então, aqui eu vou ficar com 128 vezes a razão é meio elevado a 8 menos 1. Então, aqui vamos resolver direto, vai dar 7. 1 elevado a 7 é 1. E 2 elevado a 7 é 128. Multiplicando essas frações, então 128 vezes 1 é 128. Embaixo fica 128. E 128 dividido por 128 é 1. Portanto, o oitavo termo, nosso A8, é igual a 1. Questão 8, dada a PG 2, 6, 18, determine o quarto termo da sucessão. Bom, nós já temos 3 termos, então basta a gente identificar a razão, que é pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, então a razão é 3. Cada número está sendo multiplicado por 3. Logo, o quarto termo, basta a gente pegar o terceiro, que é 18, e multiplicar por 3. Então, vai ser 54. Na letra B, o nono termo da progressão. O nono termo é o nosso A9. Então, vamos substituir na fórmula do termo geral. A1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, estamos procurando um termo qualquer, que é o A9. O primeiro termo a gente já sabe. O primeiro termo é 2. A razão nós também sabemos que é 3. E como a gente está procurando o nono termo, o número de termos é 9. Então, aqui, 9 menos 1. Então, eu vou ficar com 2 vezes 3 elevado a 8, que é 6.561. E aí, o nono termo, então, basta a gente multiplicar esse valor por 2 e nós obtemos 13.122. Então, este é o nono termo da nossa PG. E a letra C, a posição do número 486. Então, o 486, ele é um termo dessa PG. E a gente quer saber que posição ele está. Então, ele é um termo qualquer, a gente vai colocar ele aqui no AN. O A1 nós sabemos, a razão nós também sabemos, e o N, que é a quantidade de termos, é justamente essa posição. Então, olha só, vou pegar o 2 que está multiplicando e vou passar dividindo.
Então, 486 dividido por 2, que vai dar 243. Agora, a gente faz a fatoração do 243. E nós vamos descobrir que 243 é a mesma coisa que 3 elevado à quinta. Então, chegamos aqui numa equação exponencial. Corto as bases, então eu fico com n menos 1 igual a 5. Então, o n é igual a 5 mais 1. Portanto, n é igual a 6, ou seja, este número está na sexta posição da sequência. E a nossa última questão, numa PG de 4 termos, a soma dos termos de ordem par é 10 e a soma dos termos de ordem ímpar é 5. Então, o quarto termo dessa progressão é... Então, vamos só entender aqui o enunciado. A nossa PG tem 4 termos. Se nós somarmos os termos de ordem par, ou seja, o segundo com o quarto, a soma é 10. Então, o A2 com o A4 é igual a 10. E se nós somarmos os termos de ordem ímpar, ou seja, o primeiro e o terceiro, esta soma é 5. Então, olha só, escrevemos as nossas relações. Agora, nós vamos escrever todos os termos em relação a 1. Por quê? Porque, olha só, o que é o segundo termo? É o primeiro vezes a razão. O terceiro termo é você pegar o segundo, que é o A1 vezes a razão, e multiplicar pela razão de novo, ou seja, A1 vezes a razão ao quadrado. O quarto termo, consequentemente, será igual a A1 vezes a razão ao cubo, certo? Cada vez você vai multiplicando pela razão novamente. Então, nós podemos fazer essas substituições aqui. Então, quando eu falo que A2 mais A4 é igual a 10, eu posso dizer que A1 vezes a razão mais A1 vezes a razão ao cubo é igual a 10. Aqui eu posso tirar o A1 vezes a razão em evidência. Então, aqui fica 1 mais. Se eu tirei o A1 vezes a razão, sobra uma razão ao quadrado. E isso é igual a 10. Da segunda expressão, A1 mais A3, então eu posso colocar A1 mais o A3. O A3 é A1 vezes razão ao quadrado. E isso aqui é igual a 5. Tirando o A1 em evidência, eu fico com 1 mais a razão ao quadrado. E isso é igual a 5. Então, olha só, A1 vezes 1 mais a razão ao quadrado é 5. Então, isso vezes isso dá 5. Então, se eu substituir isso aqui nessa equação, então, ó, no lugar de A1 vezes 1 mais razão ao quadrado, eu vou pôr 5. Vezes que é igual a 10. Então, o que vale 10 dividido por 5. Então, a razão da nossa PG é 2. Então, é uma PG crescente. Mas a gente ainda precisa saber quem é o primeiro termo para daí darmos continuidade nessa PG, ok? E aí podemos substituir em qualquer expressão, inclusive nessa daqui, olha só. A1 vezes 1 mais a razão ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, que é igual a 5. 2 ao quadrado é 4 mais 1, 5. Passa esse 5 dividindo. Então, A1 é igual a 5 dividido por 5, que é 1. Então, a nossa PG começa com o 1 e ela tem razão 2. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Portanto, o quarto termo da progressão é 8.